folks, it's Sean Reader here. Olá, aqui é Advogada Mara Pessoni e hoje nós temos um convidado especial, Dr. Albert Rezende, para a nossa live, porque é uma live especial, né, doutor? Exato, tem muita coisa para ser falado. E o Dr. Albert está falando hoje em tudo quanto é lugar, até na BBC já teve à tarde, doutor, que negócio é esse? Como foi? Participei de uma entrevista com o pessoal da BBC News Brasil, de um artigo que vai vir aí sobre essas ordens executivas do Trump. Olha, então nós estamos de parabéns, doutor. Obrigado. Então é isso, o nosso tema hoje é Trump. São as ordens executivas de Donald Trump que ele assinou ontem à tarde e que já estão dando o que falar, né? E a gente vai assim tentar destrinchar um por um. O Dr. Albert fez até um relatório aqui, pontuou algumas. E aí a gente vai falando e vamos discutindo. Nós já temos perguntas que já foram deixadas nas nossas redes sociais mais cedo. No final, depois que a gente destrinchar isso aqui, né, doutor? Doutores, aí a gente vai para as perguntas. E se você quiser deixar perguntas também, pode deixar. Então, para você que está chegando agora aí, nós vamos falar hoje sobre as ordens executivas de Donald Trump que afetam diretamente ou indiretamente imigração para os Estados Unidos. Quer dizer que eu não me assustei com as ordens executivas, eu estava esperando que acontecesse. A única ordem executiva que eu esperava que não acontecesse ontem foi o birthright. Essa eu assustei, porque eu pensei que ele ia pensar mais. Tanto é que temos um processo de vários estados. Então, essa eu me assustei, mas as outras eu já esperava que acontecesse. Eu, na verdade, eu achava que viriam mais ainda, pelo tanto de ênfase que ele deu na questão de imigração. Eu pensei que de todas as ordens que ele ia assinar ontem, muitas seriam para a imigração e não foram tantas assim, né? Vale lembrar que essas ordens executivas, muitas delas vão ser contestadas na corte, né? E até algumas são alegóricas, né? Como algumas sobre renomear algumas partes lá do Alasca. Então elas são mais alegóricas no sentido de tentar voltar a Golden Age, né? A era dourada dos Estados Unidos. Em 1985, Trump escreveu um livro, A Arte da Negociação, no qual um dos capítulos ele fala o seguinte: quando ele vai negociar, ele joga alguma coisa muito esquisito para assustar o oponente, para que depois ele aceite realmente o que ele quer. Então, na realidade, ao trocar de nome, vai atacar o Panamá, vai tomar, aquilo ali é só retórica, porque na realidade ele quer outra coisa, ele quer que os navios no Panamá paguem menos, ele não está preocupado com o nome. Agora, a imigração ele está preocupado. Mas o que eu gostei mais não foi Trump. Não sei se vocês viram a fala de Elon Musk. Quando Elon Musk fala que os Estados Unidos vai ser grande de novo, novamente, Elon Musk, entre linhas, está dizendo: sem os estrangeiros não tem jeito de ser grande novamente. Então, para a imigração legal, é perfeita aquela fala. E foi Elon Musk que trocou a ideia de imigração de Trump, porque Trump queria todo mundo fora. Então, no meu ponto de vista, Elon Musk foi perfeito. E eu acho que nós estamos por 4 anos para frente, tudo bem, é o que eu acredito, com imigração maravilhosa para quem faça legalmente. Inclusive o Donald Trump, quando estava assinando essas ordens executivas no Salão Oval, ele atendeu ali alguns repórteres e muitos deles questionavam sobre essa questão da fronteira, das ordens executivas com a imigração. Ele deixou claro, ele foi claro em dizer que a imigração legal continua e ele quer a imigrantes legais no país. Até porque vai de encontro com outras ordens executivas, que são as ordens executivas econômicas. Então a imigração, as ordens executivas da imigração, tem muito a ver, está conectada demais com a ordem econômica e o workforce, né? A força de trabalho dos Estados Unidos. Hoje eu recebi uma pergunta de um farmacêutico, ele me perguntou, nós estávamos conversando, ele falou assim: vai ser ruim para o seu escritório, né? Eu falei: ao contrário, vai explodir como em 2017, porque a imigração legal a partir desse momento tem força. Vamos lá, doutor? Vamos lá. Nós vamos destrinchar aqui... Vamos fazer igual o Jack Stripador. Exato. Vamos por partes. E nós vamos focar aqui na parte de imigração, que tem a ver com imigração. No próprio comunicado que apareceu na Casa Branca,
dividiu em 4 grandes etapas essas ordens executivas. E as ordens executivas de imigração estão relacionadas ao que eles chamaram de fazer a América segura novamente, que é o MASA agora, em vez do MEGA, é o MESA. Make America Safe Again. O MAGA aqui, agora é o MESA. Exato. Então, a primeira grande ordem executiva foi ele falando que vai tomar ações mais fortes para manter a segurança na fronteira sul. Então, exatamente. Então, a maior parte dessas ordens executivas de imigração estão relacionadas à segurança. A primeira grande delas foi decretar segurança máxima, emergência, desculpa. Decretar emergência máxima na fronteira sul. Porque primeiro ele pode desviar recursos para a construção do wall lá, da parede. De novo. E mandar pessoal do naval, do exército para a fronteira para assegurar que não entre mais imigração ilegal. Na hora do almoço eu fiz a pergunta do doutor Amaro, nós almoçamos juntos e a gente estava conversando e eu perguntei para ela, fechou a fronteira total? E eu mandei uma mensagem para um amigo em Los Angeles que respondeu que está fechada, mas não está fechada para quem tem green card ou mora do outro lado de Tijuana. Sim. Então, a fronteira está aberta para quem é legal. Então, fechou total para ilegal. Não tem mais entrar e se entregar, não tem mais o cai-cai, não tem mais entrar e pedir asilo. Inclusive o CBP ontem mesmo, logo após a fala do Trump, já suspendeu o aplicativo que ele tinha, que as pessoas já pediam asilo antes de chegar na fronteira. E quem tinha um appointment com ele por causa desse aplicativo foi tudo cancelado. Já era. Então a fronteira de Tijuana está aberta. Se você tem green card, se você tem visto para entrar nos Estados Unidos, a fronteira de Tijuana está aberta. Ela não fechou. Não só ela, né? Também as do Texas ali, todas. Eu estou falando com quem? Mas assim, todas as fronteiras ali ficaram nessa situação. Só entra quem tem autorização para entrar. Quem não tem, não vai entrar. Desculpa. O foco está muito nessa fronteira sul, mas a fronteira com o Canadá também está fechada nesses mesmos parâmetros. A doutora Mara citou um vídeo, eu fui vê-lo, joguei e fui vê-lo, e vi exatamente a Globo dando as suas desesperos, uma senhora colombiana chorando, que ela chegou no último dia. E o que ela vai fazer? E aí a Globo fala assim, é uma imigração legal pedir asilo. Todo mundo quer asilo, Todo mundo quer asilo nessa Quem hora. Quem quer ser asilado num país de primeiro mundo? Então, totalmente errado. Asilo é somente para quem tem um problema no seu país de origem, igual o Brasil virou comum. É homem dizendo que é gay, está sendo perseguido no Brasil, que não é. O asilo, ele é mais para o seguinte, você está vindo de uma região de guerra civil, por exemplo, e está sendo perseguido. Você vem de uma região que tem muitas gangues, como era El Salvador. E você tem prova, você precisa de provas concretas, você precisa de boletins de ocorrência, de provas que você e sua família estão correndo risco de vida. Ou você vem de áreas de calamidades climáticas, né? Então, aí é natural. Agora, eu estou no Brasil, o Brasil não está prestando, a economia do Brasil está indo de ladeira abaixo, eu vou para os Estados Unidos pedir asilo. Asilo do quê? Esse tipo de asilo ele cortou ontem. Totalmente. Inclusive até as pessoas que já estavam com work permit desses asilos, eles vão ser todos cancelados e ele reinstituiu o espera no México. Ou seja, quem já está com asilo nos Estados Unidos provavelmente vai ser deportado para o México para esperar o processamento do asilo e também um momento que tenha vaga para o juiz atender. O jornal La Opinião fala sobre isso aí agora à tarde, eu acho que foi cedo, né? Que o presidente do México está revoltado porque era um acordo com o governo Biden. Que, espera aí, agora vai voltar tudo. Ele diz que não tem economicamente como pagar. Com certeza ele não tem, e o México também, ele não é 100% culpado disso, porque não são só mexicanos, né? A gente sabe que é da América Central a maioria, mas por ali também entram
da Ásia e entram os da América do Sul. Então, porque por incrível que pareça, muitos chineses da idade legalmente. Imigra legalmente. Ilegalmente. Então, realmente dá para entender o presidente do México. Realmente é humanamente impossível receber esse povo todinho de volta ali. Como é que vai dar comida pra esse povo? Então vira um problema. Vira um problema social ali, vai ter assalto, aumenta tudo isso. Então. Mas também não é culpa dos Estados Unidos. Né? E olha que nosso escritório falava sobre isso já há anos. Gente, pessoal brasileiro, não faça asilo, isso vai cair, isso vai criar problema para você. Porque agora, esse brasileiro que a gente comentava no almoço, o chão caiu nesse exato momento. Ele tinha o work permit, ele tinha só... Ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando e agora... Ele estava fazendo a vida dele, às vezes, porque asilo demorava muito para ser julgado, às vezes a pessoa ficava 5, 6, 7 anos no asilo. Então a pessoa já estabilizava nos Estados Unidos. E aí, o asilo dele é uma fraude, aí não dava nem para pedir um outro processo, entrar com um outro processo, porque não há tempo hábil para protocolar um outro processo, para poder manter um status, né? E asilo não é status. Não é status, não mantém status. E, inclusive é isso que ele quer acabar com o ilegal entrando ali sem status e aplicar esse asilo. Uma forma de proteger e ter um work permit, uma permissão de trabalho. Basicamente, acabou. E com isso cai junto o famoso cai-cai, que é o catch and release, né? A política do catch and release. Que é aquela, eu vou passar ali, me entregar, e aí eles vão me soltar para me esperar a corte, aí eu posso desapareço e nunca mais vou na corte. Então eles vão aproveitar esse Remain in Mexico Policy, né? Que é a política de permanecer no México, ou seja, se você se entregar lá, não vai esperar nos Estados Unidos, eles vão te deportar para o México. E não vão deportar para o seu país de origem, vão deportar para o México, porque você está entrando para a fronteira natural, ali. né? Você sempre é deportado para aquele país de onde você veio. Por exemplo, se você pegar um voo daqui e ir para Portugal, e de Portugal tentar entrar nos Estados Unidos, você não vai ser deportado para o Brasil, você vai ser deportado para Portugal. Então, e assim se você vai entrar pela fronteira do México, vai ser deportado para o México. Então, nós falamos que a farra ia acabar. Outra coisa que vai ser suspenso vai ser o programa de refugiados, de admissão de refugiados. O que estava acontecendo também na fronteira sul eram muitos refugiados de outros países, como Venezuela, do Oriente Médio, vindo ali. Haiti, inclusive. Sim. Um grande número. Uma quantidade gigante. E aí o Centro de Estudos de Imigração, que é um órgão do governo que faz todos os estudos de imigração, estava vendo que estava tendo muito benefício para esse refugiado, né? Ele tinha um cartão de débito para poder gastar com comida, tinha um celular, às vezes dava um celular para eles. Então tinha um aclame social do americano de falar assim, eu vou para o México e passar e pedir refúgio, porque eu ganho mais benefício do que sendo cidadão. Felicidade pagando hotel. 1 ano de hotel para a pessoa. Tinha hotel que eu vi uma reportagem, hotel em Nova York, fechou para receber só refugiado, porque disse que era garantido 100% de ocupação. 100% de ocupação, o governo pagando ali, era certeza de receber. Então o Trump veio e falou, olha, nós vamos reformular esse programa de aceitação de refugiados para ir de encontro com a segurança dos Estados Unidos e a mão de obra e toda a parte econômica também do país de forma geral, né? E aí também, em relação a isso, declarou todos os cartéis, todas as pessoas que têm o intuito de entrar ilegal nos Estados Unidos como terroristas internacionais. Agora o traficante de pessoas, de armas e de drogas não é mais só um traficante. Ele é um terrorista. Então a lei para terrorista é muito mais dura. Exatamente. A lei para o terrorismo, a pessoa é presa sem direito ao advogado e o advogado do governo, que é o District Attorney, que serão os piores que ele vai pegar, os caras que odeiam imigrante, tem direito a interrogar do jeito que quiser. Então, isso aí foi uma jogada assim, de mestre de um cara que não gosta de estrangeiro. Sim. Então a pergunta aqui do Rodrigo, as pessoas que já têm corte marcada também serão deportadas para o México ou vão esperar a corte?
Olha, isso ainda vai ter muita discussão. Mas a princípio a ideia é de que a partir de agora, quem for tentar entrar, não vai ficar nos Estados Unidos. As pessoas que já têm corte marcadas, que já tem lá o horário com o juiz, pode ser que eles vão manter, mas vai depender do que vem aí nas próximas semanas. O jornal The Hill escreveu agora alguma coisa que vão ser cancelados. Agora, eu acho machismo, porque não tem ordem executiva, não tem Falando disso, né? Então, Rodrigo, é esperar. É aguardar, porque você vai ser comunicado de alguma forma. Eu acompanho seu processo aí dentro do aplicativo e vai vendo, porque pode ser que mantenha, né? Mas eu acho meio difícil, porque essas cortes estão marcadas para frente, para muitos anos, e ele quer resolver esse problema mais de imediato. Agora é bom lembrar também aquilo que nós falamos no início. Muitas dessas ordens executivas vão ser contestadas em cortes. Então vai ter que esperar essas ações coletivas aí para ver e ter uma certeza maior. Eu li um pedaço da reportagem, não li muito, porque ela era muito grande. Eu não sei de onde que o The Hill se baseou. Eles disseram que basearam com o pessoal do Trump, que o Trump não falou isso. Mas é um diz que disse, hearsay em inglês, hearsay. A outra coisa que e essa aqui vai abrir uma discussão muito grande, com certeza vai ser também contestada em corte, que é a pena de morte, trazer a pena de morte para imigrantes ilegais que cometam crime com law enforcement, ou seja, com policiais, com militares, e que também matem americanos, né? Então isso aqui já levantou uma discussão muito grande. Essa ordem executiva é baseada naquela menina lá se eu não me engano, foi em Atlanta, né? Isso. Que um estrangeiro, né, imigrante ilegal, assassinou recentemente. Aquilo ali desencadeou uma revolta para com os imigrantes ilegais. Então a gente sabia que com base naquilo ali viria alguma coisa muito séria e veio. Só que olhando para o lado, para um ex-DA, ele não consegue passar isso. Isso aí vai cair, sabe por quê? Prende o ilegal, ele matou um policial. Vamos dar um exemplo, ele matou um policial lá em Vegas, que tem pena de morte, lá em Las Vegas. Ele vai para a cadeia federal. Aí ele vai cair na pena de morte. Só que quem executa é o Estado. O Estado não tem a pena de morte para esse tipo de crime. O que vai acontecer? O governo federal diz que tem, quem executa é o Estado, o governo federal não mata, o governo federal americano não executa a pena de morte, quem executa é o governo estadual, aí o Estado fala assim, eu não executo, e o governo federal, eu executo, então leva para a Califórnia. Aí quem é que vai transportar? Porque a hora que sair o governo estadual, para o transporte, aqui quem manda sou eu. Então, isso aí eu acho que cai, a não ser que o ilegal cometa um crime dentro do Estado que tem pena de morte, aí não é o federal que está dando a lei, é o próprio Estado. Isso aqui, ao meu ver, são medidas que ele está querendo mostrar que veio para... Mostrar força, exato, né? Mostrar força, mostrar poder, impor medo, para que o ilegal realmente fique quieto no seu canto, não faça besteira. E aí tem a mais falada no momento, que é a Birthright Citizenship, né? Que é o direito da cidadania por nascimento. É a emenda 14 da Constituição Americana, que dá esse direito, que se você nasceu em solo americano, você tem a cidadania americana por nascimento, e Trump quer suspender isso se os pais estiverem ilegal. Explica os detalhes, por são favor. Dois grandes detalhes que eles estão se pegando. Primeiro é bom falar aqui que essa emenda constitucional, por ordem executiva, o Trump não pode mudar. Mas o que vem se discutindo dentro dela é que nessa emenda constitucional diz que toda pessoa que nasce em território americano ou se naturalizou e faz parte da jurisdição dos Estados Unidos é considerado cidadão americano. E é justamente nessa parte da emenda que fala, está sobre a jurisdição dos Estados Unidos. A palavra é essa, jurisdição, né? Essa que pega. Exato. Então tem duas correntes. Uma que entende que ali
está se falando só para diplomatas. Porque os diplomatas, eles estão em um país, mas eles são representantes de outro país ali. Os filhos não são americanos. Exato. Não nascem lá. Mas outra ala, que é o que o Trump segue, normalmente são os republicanos que têm essa ideia de que isso, jurisdição, quer dizer do status legal dos pais. E aí que o Trump vem com essa ordem executiva para dizer que não vai ser considerado automaticamente uma cidadania americana para a pessoa que nasce nos Estados Unidos, onde a mãe está de forma ilegal no país e o pai não é cidadão americano nem residente permanente. Vamos dar um exemplo, antes de você partir para o 2. Digamos aqui que o pai está nos Estados Unidos trabalhando com um visto de trabalho temporário. Mas a mãe entrou Ilegal. Ele conheceu essa mulher lá e ela é ilegal. E eles têm um filho. Esse filho, dentro dessa ordem executiva, não pode ser cidadão americano. Não será considerado cidadão americano. Aí vem o meu lado, que eu vou ficar do lado dos contra o Trump, porque este filho passa a ser um sem pátria. É uma pátria. Então ele cria um problema para a ONU e que a própria Constituição americana, vocês são muito novos, mas em 1920 poucas pessoas sabem disso. Os Estados Unidos criou uma lei dessa aí contra chineses. Houve uma invasão de chineses nos Estados Unidos, principalmente a Califórnia, onde a gente vê aquele bando de chineses hoje, nada contra eles, ao contrário, tem grandes amigos chineses. E criou-se uma lei desse jeito. Se nascer nos Estados Unidos, não é americano, porque os chineses foram banidos dos Estados Unidos. E aí foi para a Supreme Court e perdeu. Que quem tem o pé lá dentro e nasceu, não interessa de onde que ele veio e qual o status dele. Então, o que vai acontecer? Que eu não vi esse processo ainda, eu acho que ninguém viu dos estados contra o governo americano. Só eu vi que o Dan Hill falou assim, acabou de ser protocolado um processo. Listou os estados. São 18 estados já. Quem tomou frente desse processo? Massachusetts, New Jersey e Califórnia. Eles encabeçaram esse processo, inclusive ele foi protocolado na corte de Massachusetts, mas são 18 estados. Foi o juiz que pegou isso. Então, eu acredito que o General Attorney da Califórnia pegou a jurisprudência de 1920 qualquer coisa e só copiou. Falou assim, a Suprema Corte já decidiu isso, nasceu aqui e acabou. Antes de continuar, tem pergunta. Tem uma pergunta do Domar. Vistos como EB2, EB3 e H1B mudou algo? Não. Nós vamos falar daqui a pouco, tá, Domar? Continua aí que nós vamos falar deles. Esse tá uma bênção. E qual é a segunda categoria aqui que não vai ser reconhecida automaticamente a cidadania? Pessoa que nasceu nos Estados Unidos e a mãe, mesmo com status legal no país, nos Estados Unidos, ela esteja com status temporário, como por exemplo, visto de turismo, visto de estudante e o visto de trabalho temporário. E o pai não é residente permanente ou green card, ou cidadão americano, não vai ser considerado americano, a cidadania não vai ser considerada para aquela criança. Por exemplo, você viaja para os Estados Unidos, B1, B2, e faz o turismo da barriga. Isso. Aliás, é o tema da sua entrevista, Isso. né? Aquele doutorado que nós falamos foi entrevistado pela BBC News Brasil agora há pouco sobre isso. Que aqui todo mundo sabe, aqui no Brasil e em outros países tem o turismo da maternidade, o turismo da barriga. As mulheres grávidas vão para Miami, as do Brasil, para ter os filhos lá. Tudo certinho, pega visto, tudo direitinho, paga o hospital, paga tudo. Não deixa dívida para o governo americano, só para ter um filho americano. Isso não vai ser considerado mais. Oficialmente, todo esse pessoal do turismo da barriga aí, se nascer um filho hoje, ele tá. Coitado, tá lascado. Ele não é brasileiro, ele consegue. É só registrar no Brasil, né? Exatamente. Não tem problema. Então, esses são os dois fatores que abrangem essa ordem executiva nesse sentido. Ela vai valer a partir daqui 30 dias. Então, isso aqui, essa ordem executiva proíbe agências do governo federais de emitir qualquer documento
que indique uma cidadania americana para esse tipo dessas características aqui. Só que justamente isso, daqui 30 dias só começa a valer, ele já provavelmente já estava prevendo esse tanto de ações em corte. Então vamos ver como isso vai impactar. Pagar no final. Para os brasileiros vai impactar Miami, né? Flórida, porque os brasileiros vão para a Flórida. E tem uma coisa que vai acontecer, embora 30 dias, normalmente o cidadão americano, que ele sabe que vai acontecer uma lei, ele já não deixa acontecer. Os médicos estão fazendo isso, a partir de hoje eles estão Eles já param. Para mesmo. mesmo. Vão parar, já não vão fazer. Por quê? Porque eles vão ser também, isso vira uma fraude. E aí você começa é um crime. Você infringiu uma lei, se essa lei passar e você infringiu, é crime. Então, eles já não vão fazer mais. Então não caia nessa se você está nesse mês. Tem mais pergunta, né? Tem. Da Jussara. Isso vai valer a partir de agora, mas quem já nasceu, fica tudo bem? Eu tenho um filho de 8 anos. Não, aí está tudo bem. Não vai revogar cidadanias anteriores, daqui não. Pra frente. É daqui para Exato. frente, né? Nenhuma dessas ordens executivas, na verdade, ele vai atingir coisas que já foram concedidas lá atrás. Ele conseguiu reverter na primeira a vez que ele esteve ali no governo para pessoas que se tornaram cidadão fraudulentamente. Que sim. Fraude, Isso. Mas isso é uma coisa que os Estados Unidos, eles são muito bons nisso, né? De rever processos e revogar concessões que já foram dadas, porque percebe que houve uma fraude, houve um erro. Então, Só 20 anos atrás. isso aí depende não precisa de ordem executiva para isso. Você tem um visto. Nós tivemos um caso recente, um visto B1, B2 emitido há mais de um ano, e depois, inclusive foi só uma renovação, e depois foram rever lá, a pessoa tinha realmente descumprido algumas regras dentro dos Estados Unidos, muitas vezes que entrou, mandaram um e-mailzinho para ela, quase um ano depois, o seu visto foi revogado, por favor, comparecer ao consulado com o seu passaporte. Então, eles são bons nisso de rever casos, isso independe de qualquer ordem. E aí, essas foram as de imigração propriamente dita, mas tiveram outras ordens que não é ligado à imigração propriamente dita, mas afetam. E aí que a gente entra nos EBs, que são as ordens executivas em relação à economia, a trazer a economia para os Estados Unidos de novo, que é um dos slogans deles, né? Fazer os Estados Unidos para o americano. Então, é aí que abrem as portas para a imigração legal de profissionais qualificados que vão fazer os Estados Unidos voltarem a ser aquela referência em cada setor, seja ela da engenharia, da administração, tecnologia, ciências. Inclusive, fomos questionados, tivemos algumas perguntas falando, e o STEAM, que é da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, vai acabar agora? Não, muito pelo contrário. O Elon Musk, nessa fala que eu vi ele falando, eu fiquei feliz, porque ele estava empolgado, eu empolguei também. Ele fala, nós vamos ser novamente o primeiro país do mundo com a nossa tecnologia. Eu pensei, o STEAM vai arrebentar. E falei hoje numa entrevista com um engenheiro, eu tive um engenheiro agora à tarde, e ele disse, que eu demorei demais para pedir para entrar, porque eu já quero abrir uma empresa lá. Eu falei, ao contrário, você está entrando na hora certa. Então tem algumas ordens executivas, como trazer a energia para os Estados Unidos de volta. E aí você me perguntar, o que isso vai influenciar na imigração? Porque agora as indústrias automobilísticas vão poder voltar a produzir algumas coisas que não poderiam, justamente por fazer parte daquele acordo de Paris do clima, que ele já revogou, já saiu. Às vezes você pode ser um ativista natural e nada contra isso, mas isso para a economia americana estava sendo um empecilho para a produção de automóveis, a energia, aquela energia wind, de vento, né? A eólica estava sendo estava restringindo a produção de várias coisas nos Estados Unidos. Eu vi um repórter falando, dizendo o seguinte,
por que os Estados Unidos perdeu a liderança do Elon Musk com a Tesla? Tudo por causa de restrições, porque a China pega a matéria-prima das baterias dos carros elétricos lá na África e põe os menininhos coitados para trabalhar como escravo. Lá pode. A China não está nem aí. E os Estados Unidos, por causa do acordo, não aceitaram. A própria China também não é muito de cumprir esses acordos de clima, de emissão de gases, essas coisas. Por isso que ela explodiu com tanta produção. Porque ela não está cumprindo o acordo. Por isso que Trump bate o pé e fala, se ela não vai cumprir, eu também não vou, porque a gente está perdendo, né? A gente não está crescendo, a China está crescendo assustadoramente, está tomando conta do mercado. Veja o seguinte, para se comprar um carro elétrico no Brasil, não vou falar dos Estados Unidos, que, por exemplo, a Califórnia não tem imposto, então aí o carro vai zero, fica lá embaixo. Vamos lá, a doutora Mara comprou um carro zero ano passado. Para comprar um carro similar dela no Brasil elétrico, é o dobro de alguma coisa. É um absurdo. E ela gasta 10 anos para pegar o dinheiro de volta, aí o carro não vale mais. O carro já não vale mais nada. Foi aí que Donald Trump falou, drill baby, drill! Exatamente. É cava, né? Cava. Furar, né? Fura. Extração de petróleo, minerais. Só a favor? Não, não. Mas e a economia cresce? Que jeito? O povo vai comer como se a economia não crescer? Eu acho que se feito de forma consciente, ela é possível, é possível. Sabe? Acho que cabe assim conciliar as duas coisas. É possível conciliar energia renovável com energia não renovável, que é o petróleo, né, que é uma energia poluidora, energia limpa, né, com a energia que não é limpa. Dá para conciliar, ter um equilíbrio aí e ter produtividade. Acontece que quando vem essas leis, essas regras desses fóruns aí e tal, é um viés mais de esquerda, mais de socialismo, de querer igualar todo mundo, só que iguala por baixo. Países que produzem muito param de produzir, os que produzem pouco não estão produzindo, basta ver o nosso país, está estagnado, e aí a miséria se alastra. Ontem eu vi uma matéria que fala que o número de moradores de rua no Brasil cresceu 25% no ano passado. Mas não acabou a fome? Eu vi isso hoje na hora do almoço. Vem lá, e aonde é que entra você brasileiro nessa hora? Que se você é um engenheiro, é um gênio, tem umas ideias malucas, os Estados Unidos agora quer fazer. Exato, justamente porque ele vai fomentar essa economia, esse mercado de trabalho, e vai precisar de profissionais qualificados, que isso, novamente, o Trump falou isso enquanto assinava essas ordens executivas. Gente. Isso é maravilhoso. Enquanto ele assinava, ele fala assim, o imigrante legal, o trabalhador qualificado, ele é bem-vindo. Nós queremos ele aqui nos Estados Unidos. Legal e qualificado. Legal e qualificado. Logicamente, você vai ter que mostrar. O SES soltou uma normativa semana retrasada, né? Dizendo que as regras mudaram. Você vai ter que provar que você é qualificado. Porque EB2 para o brasileiro, infelizmente, por causa de assessorias, estava sendo, eu formei há 10 anos, eu sou qualificado. Não é. Ontem eu estava vendo uma live, depois eu quero contar para vocês em off, de uma coach de imigração, e ela falando assim, e as pessoas colocando lá, né? Eu só assistindo. As pessoas colocando lá, não, para EB2 o que precisa? Não, se você tem 5 anos de formado e você tem um diploma de 5 anos de formado, você já atende os requisitos. Meu Deus, Senhor da glória. É o que aconteceu, né? Virou um mercado de supermercado. Até, inclusive, eu tenho ideias malucas de marketing que a doutora Mara não deixa passar por causa do Brasil. Eu queria fazer um vídeo no supermercado, em que a pessoa fazia uma compra e aí, por $30, o senhor leva um EB2 e ele dava. Tá desse jeito. E EB2, sério, não é assim. Agora, sério, nós temos um cliente aqui que estão ganhando, chegaram nos Estados Unidos ganhando 20, hoje ganham 100 por hora. E estão só subindo. Dólares. Nós temos clientes aqui que planejou em 2016 ir para os Estados Unidos e hoje está com a ideia de abrir 1000 franquias. Tudo projetado e programado. Então, EB2 vai mudar?
vai apertar, mas se você é qualificado... Exatamente. E aí tem mais 2 ordens executivas aqui que, às vezes, a um primeiro momento, você fala assim, não tem nada a ver com imigração. Mas analisando, fala, tem a ver sim. Uma ele vai desburocratizar. Eu tô com a palavra em inglês na cabeça, bureaucracy. Então, isso. Então, isso e também ele soltou uma ordem executiva de que todos os funcionários federais vão ter que voltar para o office. E por que isso é bom para a imigração? Primeiro, com a burocratização das coisas, tirando ela, a análise e a discricionariedade do agente pode mudar um pouco. Uhum. E tendo os offices, os oficiais de imigração, que são funcionários federais, pode ter uma melhora no tempo de processamento. Uma aceleração. Porque ele vai aí, né? Olha, trabalhar em eu não house. acredito que trabalha em casa, não tem jeito, não tem jeito. A gente abre a geladeira, liga a televisão, vai lá fora ver o cachorro. Acabou. Então, quando eu vi essa ordem executiva, eu falei assim, isso vai ser bom nesses setores para a imigração legal, para a análise do seu processo. Então, essa nunca esteve num momento tão oportuno para você que é qualificado imigrar para os Estados Unidos de forma legal. Eu acredito que a partir de hoje, desde que a gente formou o William Persona More, começa lá nos anos 2010, a doutora Mara, hoje, eu falei ontem, hoje começa uma nova era de possibilidades para brasileiros. Começou, a gente já falava isso. Tinha uns 3 escritórios americanos junto com a gente, mais 2, falando que era uma boa oportunidade. Todos os outros falando mal, que ia acabar, que não sei o quê, e eu continuo dizendo, começou as bênçãos. Na nossa expectativa embasada em tudo isso aqui, não há como a gente duvidar que não vai ser bom para a imigração legal para os Estados Unidos. Quem talvez não esteja satisfeito é quem trabalha muito com asilo, né? O pessoal que está dentro dos Estados Unidos, advogados que fazem muito corte, né? Então, corte de imigração e tal. Corte de deportação para asilo. Então, esse advogado, ele ganha bem porque é tenso, corte é tensa. O 10 minutos de audiência, você desgasta 3 horas no escritório ou mais. 3 horas de nervosismo. Então, esse tipo de advogado que vivia de corte, ele está sofrendo. Sim. Porque agora a deportação é salary. Próximo. Então, agora, para quem trabalha como nós trabalhamos, que é de fazer o processo legal para você entrar nos Estados Unidos, nós estamos realmente bastante otimistas. Temos mais perguntas? A Flávia falou que vocês são os melhores do Brasil. Obrigada. Não, Flávia, os Estados Unidos também. Não. Uma das perguntas que tá aí foi ela que fez. Sim. E ela também perguntou aqui, vocês acham que o Processing Time irá cair um pouco? Afinal, agora os TIs estão todos lá para modernizar o sistema. Realmente, os TIs estão lá, né? As Big Techs foram todas para a posse de Trump, né? Os CEOs das Big Techs estavam todos lá. Até quem não é de sair, eu tava vendo lá o CEO da Apple, ele disse que ele não aparece em lugar nenhum, tava lá, o CEO do Google, da Amazon, né, o Jeff Bezos, e os bambambãs lá, né, o Zuckerberg e o Elon Musk, e muitos outros, do TikTok, tá, tanto aí eu vi eu até vou estender isso aqui um pouquinho, respondendo a Flávia, é aquilo que o Dr. Albert falou, com essa mudança aqui de mandar o pessoal para dentro dos offices novamente, a gente espera sim, Flávia, que o processing time acelere um pouquinho aí. E eu vi ontem o pessoal falando assim, mas lá no meu país, da livre expressão, por que baniu o TikTok? Lembrando que quem baniu o TikTok não tinha sido o Trump, né? Foi o Biden, por quê? Porque a TikTok é uma empresa chinesa que compartilha com o governo chinês todos o que você posta e que você vê. Então, o chinês está controlando você dentro da sua casa e você não sabe. Aí, o que aconteceu? Um dia antes da posse, numa reunião, estava esse CEO do TikTok, Elon Musk e Trump. Fizeram uma reuniãozinha a portas fechadas lá e TikTok voltou para... Ele ficou 40 minutos fora, parece, né? E o Trump assinou a ordem executiva postergando esse banimento por 90 dias. Ou seja,
para estudar uma forma, juntamente com os donos do TikTok, para viabilizar duas coisas. A primeira é fazer um acordo com os Estados Unidos para que venda 50% para os Estados Unidos, ou se não chegar a esse acordo, aí ele vai banir justamente por segurança nacional. Vocês viram ele lá no ginásio, a Capital One, foi onde foi feito o... Olha aí, gente, até no nome do ginásio a gente faz propaganda, que é o nome do cartão de crédito do banco. Que ele diz que ama o TikTok porque os voters, quem votou nele que veio do TikTok, foi a juventude, que eles não votavam republicano. E eles viram que republicano, pelo TikTok, tem programa de governo. Eles achavam que era um bando de velho, igual atleticano em Goiás, e que não é. Não sou velho. Então, ele disse, não quero banir, acredito que nós vamos chegar a um acordo. Então teve essa reunião e tanto é que o CEO estava lá na posse. Exatamente. Porque assim, a força disso aí. Inclusive tem alguns desses CEOs aí que são todos esquerdistas e foram lá. Agora. Eram. Mais uma da Camila, sou advogada no Brasil. Estou nos Estados Unidos atualmente com o visto de estudantes fazendo curso de inglês. Qual o melhor caminho para me legalizar definitivamente? Camila, a gente tem que estudar você, seu perfil como advogada, o que você já fez como advogada, se você tem realmente uma bagagem boa e se encaixa dentro de um EB2 NIW, aí dá para aplicar um processo. Só que tem que ver o seu visto de estudante, quanto tempo que ele vai durar, porque para um curso de inglês normalmente não é longo. E talvez a gente tenha que aplicar seu processo para você fazer um processo consular, entrevista no Brasil. Ontem eu entrevistei um casal de advogados e os dois tinham perfil para dois vistos. Um tinha um perfil para o L, porque ele já tem uma empresa de agro, e a esposa é especialista em agro. Então eles ficaram discutindo e eu só olhando. Não, vamos abrir a empresa porque nós temos a empresa. O outro, não, você já é mestrando em agro, não sei o quê. Viu, pessoal, briga em casa e depois vocês decidem. Eles disseram, nós vamos dar a volta, vamos conversar uma semana conversando. Então, para o advogado, quando senta comigo, eu quero ver a sua bagagem, querida. Camila, é a sua bagagem. Porque eu já entrevistei advogados que acham, porque infelizmente o advogado acha que é dono do mundo. E eu tive que falar, você não tem currículo. Não basta ser advogado, né? Não basta ter uma OAB. Fala alto isso aí, não basta. Não basta ser advogado, tem que ter uma bagagem. Exatamente. Um histórico aí de processos, de casos resolvidos, de sucesso, um diferencial, uma área que você atua e que você é expert e que vá fazer uma diferença nos Estados Unidos, que é o que mais pesa agora, né? É o que a gente sempre falou também, que a gente já falava sobre isso, que é o que você está se propondo a fazer nos Estados Unidos a ponto de ser interesse nacional. E para propor, você tem que ter a bagagem para como propor. Para mostrar que é bem posicionado para atuar naquele proposto. Igual esse casal, eles mexem com agro já há 20 e tantos anos. Eles têm fazenda, eles têm uma empresa de investimento que as pessoas investem na fazenda deles. Ou seja, eles sabem movimentar essas finanças de ida e volta. E o escritório só mexe com agro. Então, eles têm uma proposta de ir para os Estados Unidos, no Green Belt, e trabalhar no Green Belt, mostrando o que eles estão fazendo no Brasil para fazer lá. Pegar investidores brasileiros para investir lá. É uma proposta excelente. Pegar um fazendeiro que está passando, em vez de pegar um empréstimo no banco, ele pega com investidores brasileiros. Ou seja, eles têm bagagem. Bom, então vamos às perguntas. Essas perguntas já haviam sido deixadas para nós no decurso do dia hoje. Vamos lá, pergunta número 1. Casos de I-140, né? Os vistos EBs aí, já aprovados, há com que se preocupar? A um primeiro momento ele já foi aprovado. Então o Departamento de Imigração já viu que você cumpre os requisitos inerentes para um processo de trabalho, né? O EB. Mas contudo, todavia, entretanto, existem normativas, a política de análise dos EB2, dos EBs, dos Employment Pays, que na análise dos requisitos que saiu antes da posse do Trump, dando aos agentes uma análise desses requisitos de forma mais
enxugar isso, espremer mesmo para ver se cumpre os requisitos. Então, o que pode ser uma preocupação em um aprovado? É se o seu EB2 não foi feito da forma como deve ser feito, tendo as evidências. Aí você fala, mas como foi aprovado? Às vezes passa, às vezes é aprovado um processo que não tem tantas evidências, mas que agora o agente, na análise para emitir o Green Card, ele pode revisar novamente. E achar que não está O suficiente. próprio National Visa Center pode revisar. Exatamente. Então, assim, a princípio, se o seu processo foi feito da forma correta, não tem fraude, não tem documento falso, não há o que se preocupar. Posso dar um exemplo? Nós temos um cliente que está na fase de aprovação e de que a gente teve um embate, que ele disse o seguinte: estou fazendo com vocês me pedem isso, aquilo outro e mais aquilo outro, e tem um colega meu que está fazendo com outro advogado que não pediu 1/3 desses documentos, o dele também foi aprovado. Aí eu falei assim, quanto tempo tem o seu processo que está correndo? 6 meses. Quanto tempo tem o seu homem? 3 anos. Então, o que acontece? O William Personemore é um bando de chatos, mas a gente pede aquela política que o Dr. Aldrin implantou algum tempo atrás aqui no escritório. Se um agente pede para um processo, passou a ser exigido para todos os processos. Os próximos nós já vamos pedir. Você não tem nada a ver com aquele processo, o Dr. Albert já passa um memorando, a partir de agora pede isso. O nosso cliente não precisa preocupar. Exato. Então, Ele não precisa. De maneira alguma. Está seguro. É isso aí. Vamos para a segunda pergunta. O que muda no processo do waiver com a gestão de Trump? Ai, o waiver. Inclusive, o waiver seria o tema da live de hoje. Nós jogamos na semana que vem por conta disso aqui. Mas o waiver é... O capítulo 8 e 10 do Manual de Política não mudou. Até hoje. Agora lembre-se, a partir do momento que Donald Trump vai assinando coisas, vai mudando coisas. Então, nesse momento não mudou nada. Só que nós vamos fazer isso com muito mais preocupação daqui para frente. Inclusive hoje, ou ontem, desculpa, eu conversando com alguém, eu falei assim, olha, basicamente o nosso waiver vai ser prosectorial discretion daqui para frente. Eu vou ter que, se meu waiver dava 400 páginas, tem advogado por aí com 18, agora vai dar 1000. Tem que lembrar, é muito interessante também, a gente sempre faz a análise de quando um presidente novo entra e normalmente eles lançam essas ordens executivas, mas vai conseguir moldar as coisas a partir do segundo semestre. Então vão ter coisas que a gente só vai ter noção de como vai estar sendo analisado, processado no segundo semestre. E o waiver até agora, como não se falou nada, vai ser mais ou menos nesse sentido. Se houver mudanças, provavelmente mais pra frente um pouquinho. Aí veio uma pergunta que eu recebi, eu falei para ele que eu ia citar a pergunta dele aqui, ele queria que eu respondesse, eu falei assim, não vou. Se você não assistir a nossa live, aí esse é o problema. Ele perguntou assim, prosectorial discretion, que é arbítrio de singularidade, vai acabar? Eu acho que vai. Porque Trump falou uns 6 meses atrás que até 6 meses do governo dele ele acabava com isso. Mas ele já acabou numa outra vez. Exatamente. Né? Ele não mexeu de ontem para hoje. Porque lá no primeiro governo foi no segundo dia. Ele não mexeu nisso ainda. Então, enquanto não mudar o capítulo 8 e o 10 do Manual de Política, está escrito lá que existe isso. Então, por enquanto, é a mesma coisa. Só que, o que eu posso falar? Nada, porque se não mexeu, como é que eu vou falar que vai mudar? Nós temos que aguardar, né? Aquilo que não foi falado, nós temos que aguardar, ver se vai haver mudança ou não. A terceira pergunta. As leis atuais, essas ordens executivas assinadas por Trump, podem influenciar nos casos que deram entrada em 2023? A gente volta quase que à pergunta anterior, a de número 1, né? Os casos já deram entrada, mas ele determinou agora novas exigências. Provavelmente, na hora da análise desses casos, se ele ainda não foi analisado, eles vão incluir essas exigências e vai vir uma RFE aí. Lá no National Visa Center. Vai vir uma RFE dizendo, eu quero isso, isso e isso. Aí, você que está aplicando vai falar, mas no meu tempo não tinha, não sei o que, tem. Nós não podemos brigar. Eu tive uma cliente hoje, começou desde a semana passada, que eu falei para ela há meia hora, 1 hora atrás, pediram, eu tenho que fazer. Mas não me interessa, eu vou fazer, se eu não fizer, inclusive já fiz.
Eles não estão nem aí. Então, Quarta pergunta. Ele vai deportar quem está no processo de asilo? Isso nós falamos no começo e é uma das primeiras ordens executivas, né? Então, Provavelmente, 99% desses asilos, que são asilos sem fundamento, sem base legal nenhuma, serão cancelados e as pessoas serão deportadas. Esses sim, só lamento, mas esses correm sério risco. opinião pessoal. Nós temos 1.040.000 criminais nos Estados Unidos que estão nessa lista de ilegais. Pessoas que cometeram crime, que pagaram pelo crime, mas estão lá. Então, Trump não perdoa esse pessoal. Esses eu acho que são os primeiros que Trump vai atrás. Depois ele vai atrás do pessoal. Sem contar também os que não pagaram pelos crimes, os fugitivos, né? Comete crime no seu país de origem e foge para os Estados Unidos. Estamos cansados de ver isso até de brasileiros. São encontrados lá pela Interpol, entram na lista da Interpol e aí os Estados Unidos, sabendo que esse cidadão está dentro do seu país, eles vão atrás dele. É essa deportação em massa que ele tanto fala, né? Que criou-se também um pânico geral que vai ser uma... Não, essa deportação em massa começa nessas pessoas, nesses estrangeiros. Primeiro, não tem dinheiro, o governo federal não tem dinheiro para deportar esse tanto de gente. E nem pessoal para isso. Nem avião. Nem avião, né? Tem que fazer o quê? Vários aeroportos todos e só deporta. Não, ninguém vai fazer isso. Tem país que não aceita de volta. E para onde que esse pessoal vai? Por exemplo, o Brasil teve uma época agora que no governo, no começo, ele não aceitou a deportação para o Brasil, mandar de volta. E vamos dizer que o governo falasse assim, o governo Biden, não, eu vou mandar 300 brasileiros. Para onde? Se eu não aceito seu avião entrar aqui no meu espaço aéreo. Então, não é fácil deportar 1 milhão, 10 milhões. É impossível. Então, o que vai acontecer? Vai ser numa escala. Vai começar aí com esses criminosos, passando pelo pessoal do asilo, passando pelo pessoal que tentou algum tipo de processo de forma fraudulenta e vai avançando. Então isso vai levar meses, anos. Vamos contar um caso de 1912, 11, lá nós. Também não vou lembrar, né? Não vai lembrar porque era muito nova nessa época. Nós tivemos um caso de pedido de... 1912, eu não vou lembrar uma coisa. Dá 150 e tantos anos depois. 2012. Nós tivemos um cliente que ele foi deportado. E ele estava assim, onde esse filme deportaram, ele só vai lembrar disso. Nós estamos falando de Marietta, Georgia, que ali na Delk Road, virando na direita, ali, e a imigração bateu lá atrás de um carro. Lá é o seguinte, eu vou só citar, é um lugar, é um condomínio que moram em mais ou menos 5.000 brasileiros. 5.000 casas de brasileiros. Então você fecha o condomínio na entrada e na saída ali, você pega... Só se pular o muro. Só tem uma rua principal. Só uma principal. E tem 2 hotéis no começo, tem um Walmart do outro lado e não tem mais nada. Tem um McDonald's que a gente come todo dia lá. Então vamos lá. O ICE estava atrás, não sei se é o ICE, sei lá o que era, estava atrás de um criminoso. Um imigrante. Ilegal, criminoso. Exatamente. E que morava anteriormente esse cara nesse endereço. Eles bateram na porta, esse brasileiro abriu a porta e eles perguntaram por aquela pessoa e falou, por que eu tenho que responder? Ele falou, imigração, você tem que responder, você não é americano? Você não, é um cara com sotaque, e aí eu não tenho que responder nada, você está preso. Documento. Cadê seus documentos? Não tem. Pronto, foi preso e deportado. Então, o que pode acontecer, se você estiver no lugar errado, no momento errado, você pode ser pego. Sim, infelizmente. Vão bater na sua porta atrás de um terceiro e se você, digamos, eles entram num lugar que, né, atrás de uma pessoa específica vai pedir documento de todo mundo. Eles não sabem exatamente quem que é aquela pessoa, né? Todo mundo tem que apresentar o documento. Aí corre o risco. Então, o lugar errado e a hora errada... Nós temos exemplos aqui de uma pessoa que furou o pneu na autoestrada, na rodovia, parou para trocar, a polícia já para atrás. Né? E aí normal. Trocou o pneu, pediu o documento, não tinha. Foi deportado também. Então, olha o conselho de graça. Quando você for alugar um apartamento, pergunta se morou um brasileiro lá. Se morou um indocumentado lá.
Exato. Senão você pode ter... Tenta não morar perto nas comunidades de indocumentados, para não... Mas eu falo isso nas entrevistas, o tempo todo, eu falo, gente, fique longe desse tipo de pessoas, não porque a pessoa é ruim, mas é que você, quem anda com quem, diga-me com quem tu andas, eu sei quem tu és. Então, outra coisa que Trump não mexeu, ele tentou mexer na primeira vez, que eu acho que ele vai tentar, mas ele também vai se lascar. Igreja. Lembra que a imigração ficava do lado de fora das igrejas? Para os vícios religiosos, né? E ficava do lado de fora esperando as pessoas. Então eu acho que daqui um ano, 2 anos, vai mexer com isso. Porque também tem muita fraude em vício religioso, né? A gente sabe disso. A outra pergunta aqui é uma continuação. Quem ainda não foi entrevistado para o asilo vai ser deportado? Provavelmente. Provavelmente, mesma coisa. A não ser que seja um caso, por exemplo, um policial do Rio de Janeiro tomou 16 tiros, sei lá quantos tiros que foi. Está sendo procurado pelo PCC, Comando Vermelho, pelo PCC. Todo mundo quer matar ele. E vocês sabem que no Rio de Janeiro o policial é descartado. O governo não importa com o policial. E o cara não aguentou e foi embora. E ele tem prova. Mas é aquilo que a gente fala. Tem asilo e asilo. O asilo com embasamento legal, com provas e tudo, sendo analisado, vai ser aprovado. Aí no caso, se ele recebe uma ordem de deportação, qualquer advogado entra com stay of deportation e o juiz só pode tirar dos Estados Unidos se o juiz lê. Aí o juiz lê e fala, não, realmente isso aqui tem um caso. Mas agora porque olhou feio pra mim, eu sou bolsonarista e a petista olhou feio pra mim? Não, isso aí não é caso de maneira alguma. A outra pergunta, os processos em andamento como imigração legal continuarão normais? Continuarão normais, um pouco mais criteriosos, provavelmente em função das novas regras. Então, quando você pensa assim, eu vou fazer o processo com uma consultoria, com uma assessoria, que não tem uma expertise, você pode vir a ter problema na frente. Porque problemas nós também temos nos nossos processos. Com todo o conhecimento que a gente tem, com tanto que a gente estuda, com tanto que a gente lê, com tanto que a gente, cada caso nosso vira referência para o caso seguinte, como o Dr. Ritter falou. Ainda assim a gente tem problema. Imagina quem não tem isso, quem não tem esse conhecimento. Nós estamos nesse mercado desde 2010, 2011, por aí. Respirando isso todo o tempo dia. inteiro nós não fazemos outra coisa. Nós não fazemos outra coisa. Semana passada uma pergunta de uma pessoa que falou assim, vocês mexem com imigração e o que mais? Eu falei assim, nada mais. Até porque nem tem jeito. Não tem tempo. Mesmo sendo uma equipe grande, não dá tempo. Por quê? Porque o processo toma tempo. Ontem, eu estava falando que eu estava vendo essa live dessa coach, e ela falava assim, que a live era para falar que não precisa de advogado fazer um EP2 e na IW, ok? E ela falando que ela fez o dela sozinha, que ela foi estudar, que ela se debruçou porque foi atrás de advogado, se o advogado pediu 18 mil, o advogado pediu 20 mil, o advogado pediu 30 mil para fazer o processo, e ela falou, não é possível que eu tenha que pagar tudo isso para um advogado. E ela era advogada no Brasil. Não preciso pagar tudo isso para um advogado. E aí eu debrucei, fui estudar, passei lá horas e horas, dias e dias lendo tudo do USCIS. Aí já começa, né? Você tem que estudar mesmo, horas e horas, dias e dias, todos os dias. Isso tem custo. Aí eu consegui, eu entendi tudo, aí eu montei meu processo. Porque um escritório me pediu 6 meses para protocolar meu processo. Eu não tinha tempo hábil. Eu precisava que fosse antes. 6 meses, vê bem. Nós pedimos 6 meses. Por que a gente pede 6 meses? Porque um processo, primeiro, vou depender de você arrumar toda a sua documentação. Não é fácil arrumar toda a documentação. Não é fácil traduzir toda a documentação necessária. Então, tudo isso toma tempo. Então, o tempo não é só o meu tempo, é o seu tempo. Se você me chegar aqui hoje com um processo inteirinho, tudo prontinho, né, doutora Albert? E a gente revisar, tá tudo certo, em 3 dias não tem um processo pronto. Mas nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Em 3 dias a gente tem ele prontinho, revisado, pronto para protocolar. Agora, aí ela falou assim, aí eu arrumei toda a minha documentação, eu me debrucei, eu passava dia e noite, teve um período que eu fiquei 48 horas ali, mergulhada no meu processo. 48 horas, sem fazer mais nada.
Se a gente pegar aqui, só um advogado, só o doutorado, dele ficar 48 horas sem comer, sem dormir, sem fazer nada, ele monta uns 10 processos. Se tiver tudo na mão dele, a documentação. Aí veio uma RFE do processo dela. Veio por tudo isso. Ela ficou indignada, ela entrou em depressão e chorou, porque como? Ela sabia que estava tudo certo. Mas a RFE dela, segundo ela veio só solicitando uma coisa. Porque o marido dela estava num visto L. E ela pôs lá que ele já estava empregado, mas era no EP2 NIW. Então não tinha um proposing dela. E aí ela não entendia o que eles estavam pedindo, porque ele já estava ali, né? Já tinha um emprego, ela não entendia o que ele precisava, por que ele tinha que apresentar uma proposta de trabalho para os Estados Unidos. Aí ela foi numa assessoria, não vou pagar advogado, vou numa assessoria. A assessoria cobrou $3.000 dela. Para assessorar, olha isso. Para fazer esse proposing dela. Só que aí ficaram me pedindo coisas. Eu entreguei o processo inteirinho para eles, eles ficaram me pedindo coisas. Aí eu mesmo tomei deles e eu mesma fiz. Aí meu processo foi aprovado. E ela pagou premium processing também. Então, é saber tudo isso aqui e dedicar todo esse tempo de estudo e de conhecimento que custa um processo. Agora, se você não faz mais nada na sua vida, se você não precisa trabalhar, se você não precisa fazer mais nada, se você não precisa se preocupar com família e nada, você vai mergulhar, vai estudar e vai fazer seu processo. Agora, normalmente as pessoas, para pagar um processo, elas têm que trabalhar. Para comer, elas têm que trabalhar. Para vestir, tudo elas têm que trabalhar. Então, assim, eu achei de um mau gosto muito grande uma advogada fazer uma live dessa e, assim, bater no pé. Você não precisa de advogado cobra caro. Advogado cobra conhecimento. Não cobra caro. Hoje eu recebi um WhatsApp, inclusive não passei ainda para a secretária. Nós fizemos um processo do influenciador aí de empreendimentos, a senhora lembra disso, que tomou um visto e precisava de emergência para ir para a emergência. Exatamente. Nós colocamos 2 advogados por 2 dias para debruçar por que eles tomaram não. Um cara que tem milhões de seguidores e vive disso. Tem seu próprio avião, vai para os Estados Unidos e anda no Brasil no seu próprio avião. 2 dias depois, demos o resultado e está com o visto na mão. E hoje nos mandou outro influenciador. Aí ela disse, olha, o fulano disse que vocês não são bons não. Ou é com vocês, ou é sem vocês, não vai acontecer. Porque eu fui em 2 assessorias e tomei um não. Ela falou assim, eu não sou tão grande quanto o fulano, mas eu chego lá. Então, por quê? A gente debruça, gente, a gente faz reuniões. Uma vez alguém queria ser nosso parceiro para aprender, né? Acabou de sair do Brasil, ele está fazendo. E falou assim para mim, não, as cartas de referência eu faço. Porque o cliente não tem tempo para fazer. Isso é crime. Isso é crime. Isso é fraude. Seu processo pode voltar lá no estaca zero por conta disso. Você pode ter um processo, que nós falamos, né? Isso. Eles revisam, opa, isso aqui. Trump fez isso. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Opa, vamos revogar isso aqui todo. Trump fez isso lá. Ele vai fazer de novo. Ele foi atrás de processos que eram fraudulentos e começou a revogar. Vem cá se explicar. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Essa live fica salva lá no Reels do nosso perfil, Law Office of Witter. E você tiver dúvidas, quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta nas nossas redes sociais que nós respondemos todas. E durante essa live só teve 2 problemas. Eu punha meu negócio aqui, me incomoda as coisas fora do lugar, eu tenho toque. E ela bateu no coitado do Trump o tempo todo. A cabecinha dele. Vamos lembrar que eu e a doutora Mara não conhecemos Trump, mas nós tivemos em Los Angeles uma apresentação de advogado de imigração, do qual o filho dele, Donald Trump Jr. estava lá conosco. Exatamente, ele foi um dos palestrantes, nós também. Então, não conhecemos, mas quem sabe. É isso aí. Bye bye.